Olá a todos, nós somos do curso de Licenciatura em Matemática, da turma de 2017, da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O intuito desse vídeo é apresentar os resultados do nosso trabalho da disciplina de Projeto Integrador 6. O grupo é composto por André, que sou eu, Beatriz, Daniel, a Daniela, a Márcia, o Marinilson e a Suzy. Por motivos de pandemia, nós tivemos que manter o distanciamento, então, infelizmente, não foram todos que puderam participar dessa parte da gravação do vídeo, mas todos contribuíram durante todo o trabalho, seja na parte da pesquisa, como na parte também da confecção desse vídeo. Um agradecimento também especial à nossa tutora, que nos auxiliou nas atividades, nos dando sugestões e recomendações em relação ao trabalho. Nessa apresentação, eu dividirei em duas partes. Eu apresentarei os principais conceitos do projeto integrador e também farei algumas demonstrações sobre alguns aplicativos, algumas ferramentas que nós encontramos para a execução desse trabalho. Então, agora eu vou apresentar a tela do meu computador para vocês. E vou iniciar com a apresentação. Então, os integrantes do nosso trabalho, né? Essa disciplina é para o segundo semestre de 2020. E o título do nosso projeto integrador é o Ensino da Trigonometria para alunos do primeiro ano do ensino médio, uma sequência didática proposta de forma colaborativa entre licenciandos, que somos nós, e um professor. Os problemas e objetivos nós entendemos como duas principais questões. A primeira o que faz com que os alunos do primeiro ano do ensino médio tenham uma certa falta de compreensão nesse conteúdo estudado, que é o conteúdo de trigonometria. Esse problema, logicamente, que ele foi apresentado previamente pelo objetivo do trabalho, mas também através da nossa pesquisa nós pudemos comprovar que ele realmente acontece para esse público. E a segunda questão é se esse problema é um problema de aprendizagem ou é um problema na forma que nós, professores, apresentamos esse conteúdo de trigonometria. A justificativa para o estudo desse projeto, para essa pesquisa, é que nós entendemos que isso contribuirá para a nossa formação, né, a formação nossa como docente, e até de outros docentes que possam também ver esse trabalho, nos permitirá conhecer os aspectos da realidade dos alunos de ensino médio, buscando certas formas para ensinar a trigonometria, tentando quebrar um pouco esse tradicionalismo do ensino da matemática, principalmente nesses últimos anos de ensino médio. Em relação à metodologia de pesquisa, nós apresentaremos de uma forma bem resumida, tá? Todo o detalhe dessa pesquisa, dessa metodologia, está no nosso trabalho, que pode ser vista depois. Então, em um primeiro momento, nós fizemos contato com um professor, né, do primeiro ano do ensino médio, de uma escola do interior de São Paulo, com o intuito de entender com ele como que era essa questão do ensino da trigonometria para os alunos, quais as principais dificuldades que os alunos apresentavam no decorrer da disciplina, como o professor ministrava essa matéria, quais eram os recursos que ele utilizava, a forma como ele tentava passar o conteúdo, tá? Por questões de confidencialidade, a gente não vai falar nome nem a escola, mas fica aqui um agradecimento, né, ao que ele nos ajudou em relação ao trabalho. Esses contatos também foram contatos remotos, né, infelizmente devido às circunstâncias da pandemia, a gente não pôde estar fisicamente na sala de aula, mas o professor foi muito prestativo nos contatos. Nesse contato, como já dito, né, nós identificamos o público da sala de aula, levantamos as principais dificuldades encontradas pelos alunos da sala na aprendizagem da trigonometria e também quais estratégias que o professor utilizou ou utiliza ainda, né, para a realização das atividades do assunto. Tendo em vista essas informações que nós coletamos,
nós identificamos algumas questões que eu explicarei no próximo slide, né? E através dessas oportunidades identificadas na pesquisa junto ao professor, começamos a pesquisar algumas referências, né? Sejam referências teóricas em relação ao conteúdo, referências mais voltadas à parte pedagógica, né, didática da questão, em relação à dificuldade do aprendizado de matemática, da coisa em si, e alguns recursos que poderiam ser utilizados em sala de aula e que trariam resultados diferentes daqueles encontrados pelo professor. Após essa pesquisa teórica, né, essa pesquisa de referências, a nossa ideia foi elaborar uma sequência didática composta de 5 encontros, e esses encontros seriam encontros intercambiáveis, ou seja, eu poderia trocar a ordem dos encontros sem que isso fosse prejudicial à execução da sequência. Essa ideia era a proposta inicial da Univesp em relação a esse projeto integrador. E após a construção da sequência didática, nós entramos novamente em contato com o professor para que ele nos desse um feedback, uma revisão daquilo que a gente mostrou como proposta. De uma forma bem rápida, né? Mais uma vez, toda essa sequência didática está disponível no nosso trabalho, no nosso projeto, mas a nossa ideia é que essa sequência fosse dividida em 5 encontros e cada encontro tivesse um grande tema principal. Vou tentar explicar isso de uma forma simples. O primeiro encontro seria revisitando conceitos, o segundo seria voltado à fórmula de Euler, ou função de Euler, no caso, né? O terceiro, um encontro falaria especificamente sobre funções trigonométricas. No quarto encontro, fórmulas de adição, tanto de seno como cosseno, e as leis de seno e leis de cosseno. E no quinto encontro, nós praticaríamos alguns exercícios e reforçaríamos alguns conceitos. A ideia é que o primeiro encontro, revisitando conceitos, fosse um encontro fixo, ou seja, esse primeiro encontro, ele resgataria alguns conceitos estudados sobre trigonometria vistos no ensino fundamental, mais relacionado à geometria plana, as relações no triângulo retângulo, as fórmulas básicas de seno e cosseno, de tangente. Então, estudando juntamente as referências e aquilo que nós coletamos com o professor, nós entendemos que os alunos tinham muita dificuldade em resgatar esses conceitos vistos anteriormente. E aí, na hora de estudar trigonometria, mas voltado a funções trigonométricas, eles apresentavam uma certa dificuldade em aplicar esses conceitos de imediato. Então, nós vimos a necessidade de fazer uma grande revisão desses conceitos, para que nos outros 4 encontros não fosse necessária a ordem. Aí nós poderíamos mesclar ou intercambiar cada um dos próximos 4 encontros. Nos 4 encontros, todos os temas são relacionados, ou seja, de forma geral, em todos os temas nós trataremos das principais funções trigonométricas, e aqui nós decidimos focar nas funções de seno, cosseno e tangente. As demais funções são funções derivadas, né? Quando você tem a secante, a cossecante, a cotangente, e até as funções inversas, né? Arco-seno, arco-cosseno. Todas essas funções, elas são derivadas das funções principais. Então, o nosso foco realmente foi as 3 funções principais da trigonometria. E nesse caso, a gente pensou em cada encontro apresentar esses conceitos de forma diferente, utilizando, por exemplo, no segundo encontro, a ideia de círculo trigonométrico, no terceiro encontro, as funções trigonométricas em si mesmo, mostrando seu domínio, contradomínio, mostrando o gráfico dessas funções. O quarto encontro, mostrando algumas fórmulas de adição, algumas leis encontradas dessas 2 funções. E o quinto encontro seria a prática de alguns exercícios e reforço de alguns conceitos. Algumas questões que nós achamos pertinentes é que em todos os momentos nós trouxéssemos algumas curiosidades ou até tentássemos trazer junto à realidade do aluno essas questões sobre as funções trigonométricas. Então, qual a importância na história da matemática?
onde que você consegue utilizar, né, no dia a dia, onde que nós vemos as funções de seno, cosseno. E é aqui nesse slide um exemplo, né, em que há muito tempo atrás os gregos conseguiram estimar a circunferência da Terra utilizando questões de trigonometria, né? Logicamente, a gente não precisa se aprofundar tanto nesse assunto, mas é tentar trazer um pouco desse conceito histórico para os alunos e até pensando em uma interdisciplinariedade com questões de história, de geografia. Em relação aos exercícios, aqui nós trouxemos um exemplo de um exercício que ele é comumente utilizado no ensino da trigonometria, né? E que ele não retrata muito a realidade do aluno. Então, quando você, por exemplo, no exercício pede através do uso da trigonometria achar a distância de um barco, de um navegante, isso acaba não sendo muito agradável aos alunos por questões de distanciamento da realidade. Então, a ideia é que nós construamos alguns exercícios, até pensando assim, em uma aula fora da sala, vamos no quintal ou na natureza, tentar estimar a altura de uma árvore, utilizando alguns conceitos de trigonometria, depois tentar retratar isso com exercício, para tentar cada vez mais trazer isso ao cotidiano e à realidade dos alunos. E como eu vou mostrar também daqui a alguns momentos, nós utilizamos o aplicativo GeoGebra, que achamos bastante pertinente em alguns conceitos apresentados nos encontros. Em relação às considerações finais, né, nós entramos novamente em contato com o professor, e nesse contato ele nos posicionou em relação à sequência que nós elaboramos. De forma geral, ele gostou muito da sequência, ele gostou da forma que foi apresentada, gostou da ideia de você ter uma revisão de conceitos prévia, para depois entrar com o tema em si, e ele acha que a intercambiabilidade é possível de acordo com esses 4 encontros que nós construímos, né? O que ele nos denotou, assim, com uma certa preocupação, é tentar deixar um pouco mais leve os conteúdos teóricos, né? Quando ele olhou num primeiro momento, toda essa questão axiomática que nós construímos, ele pensa que isso deveria ser feito de uma forma mais leve com os alunos. Em relação ao uso das tecnologias, ele gostou muito também, mas disse que não tinha muito conhecimento do aplicativo que é o GeoGebra que nós construímos. Então, ele disse que isso poderia ser uma dificuldade para ele, mas até fala que isso é uma dificuldade presente em muitos professores, e ele acha que poderia até pensar em um desenvolvimento nessas questões de ferramentas tecnológicas para cada um dos professores. Como eu disse, a gente agora vai apresentar o aplicativo GeoGebra, só para entender como que isso pode ser aplicado em 2 dos nossos encontros. Então, por exemplo, nessa parte, nós fizemos um programa do círculo trigonométrico para mostrar a função de Euler. Então, nós temos aqui um ponto livre, que ele corre sobre a circunferência, né? E esse ponto, ele vai formar um ângulo entre a origem, que aqui seria o ponto B, e entre esse ponto C, certo? E esse ângulo, por exemplo, se a gente chegar próximo ao ângulo de 45 aqui, ok, ângulo 45 graus, nós temos 2 retas que são perpendiculares ao eixo x e perpendiculares ao eixo y, que vão representar em coordenadas o cosseno e o seno desse respectivo ângulo encontrado, que no caso aqui é 45 graus. E aí, quando nós vemos aqui no aplicativo, nós encontramos que o seno de 45 graus é 0,71 e o cosseno é 0,71 também, que no caso aqui, traduzindo na expressão que nós conhecemos, é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, essa forma de apresentar o círculo trigonométrico, ela é bem interativa. Esse é um aplicativo que ele pode ser também baixado no celular, ele é gratuito, então o aluno ele consegue utilizar bem essa questão. E o outro programa que nós fizemos é em relação à apresentação das funções trigonométricas plotadas em um gráfico. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, a função C, né?
No aplicativo GeoGebra, a gente pode ver o comportamento da função, né? Onde ela atinge seus valores máximos e valores mínimos. A periodicidade, né? Ou seja, esse movimento dela volta a se repetir em ciclos, né? Em ciclos de 2π radianos. E a gente também deixou aqui como uma ferramenta, né? Por exemplo, se eu altero a amplitude, ou seja, o valor que multiplica a função, o que acontece com essa função? O que acontece com essa onda? Então, aqui, por exemplo, ela está com o valor 1. Se eu aumento para 2, a amplitude da onda aumenta também. Nós vemos que a onda ela dobra de tamanho praticamente. E isso acontece se eu vou aumentando esses valores. Em relação à frequência também, pensando, por exemplo, no seno de x, se ao invés de x eu tenho 2x, então o que acontece? A frequência da onda ela dobra, ou seja, o tempo que ela demoraria para completar um ciclo é diminuído pela metade. Se eu faço isso vezes 3, eu também consigo ver o comportamento. Então, são questões que normalmente nós falamos em sala de aula, mas isso acaba ficando em lousa, né? E para os alunos acaba às vezes não sendo tão claro. E dessa forma, utilizando o aplicativo, a gente consegue uma interatividade, inclusive passar isso para os alunos para eles mexerem, seja no computador ou até mesmo no celular. Parei a apresentação aqui, de forma geral, esse é o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e logicamente não é um trabalho já concluído, existem muitas oportunidades de melhoria, mas de forma geral nós ficamos muito contentes com aquilo que nós atingimos. Um grande abraço a todos e até mais.